agradeço ao nosso Deus, amém? Amém. O único e soberano Jesus Cristo, amém? Que nos faz grandes coisas na nossa vida, amém? Quero agradecer ao meu Deus pelo convite aqui neste lugar, nesta igreja maravilhosa, amém? Pastor Ataídes, amém? Os pastores aqui, obreiros desta igreja, essa igreja abençoada. Eu vejo os vídeos e tenho sempre, acompanhado, meu filho acompanha, minha esposa, e a gente sempre está olhando os cultos aqui também, amém? Então, nós já tínhamos visto o pastor Anderson pregar. Então, eu agradeço a Deus por estar neste convite aqui, e o meu desejo aqui é ser uma bênção, amém? Ser uma bênção, um transmissor daquilo que Deus chamou para efetuar. Quero agradecer ao meu pastor Ademar, meu líder, meu presidente, amém? Junto à diretoria executiva do Rio Grande do Sul, pastor Fabiano, eu faço parte também, sou vice-presidente lá, amém? Pela graça de Deus, né? E a gente tem lutado, por essa fé preciosa que temos sido chamado a esta fé, amém? E então, não queria esquecer de nada, porque a gente fica um pouco nervoso. É uma honra, então, estar aqui. E quero também agradecer o nosso obreiro, o pastor Jonas Santos, que ficou sabendo. Eu disse, como que você ficou sabendo? Eu tenho amigos lá. Daí ele disse que está orando por mim toda madrugada, orando, me manda as mensagens. E muito querido Jonas Santos, congregamos juntos por um tempo em Canudos, na minha conversão. Então, agradeço minha esposa por estar junto, meu filho Israel. E isso aí, então. Já que estamos de pé, vamos abrir a palavra no mesmo texto, Vamos respeitar e quero ser um vaso que Deus usa, que está em Atos 2. E quero ler o 17 também, amém? 17 e 18, amém? Sobre realmente buscar o Espírito Santo. Eu quero falar sobre o Espírito Santo aqui nessa noite, o que ele significa, para nós, nos nossos dias. Você que veio visitar um dia, eu entrei numa igreja pentecostal assim, nunca mais saí, 26 anos para 27. Uma vez que eu cheguei, ali eu fui curado de depressão e câncer, mas eu não vou falar muito nisso. Mas eu quero amanhã, depois eu quero testificar o que Deus tem feito, amém? Ele é tão bom e é tão fiel, amém? Vamos ler? Capítulo 2, versículo 17, diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez por essa palavra lida. Senhor Jesus, ó Deus, eis aqui, Senhor, este momento muito especial na minha vida e perante o Senhor que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu peço que o Senhor me use segundo a necessidade e segundo o plano, Senhor, efetuado, o desejo do pastor com a igreja, para que o Senhor realize a sua vontade, para que Tu seja glorificado, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, nosso único e soberano Deus, oramos e agradecemos, amém? Pode sentar um momentinho, eu vou falar um pouquinho. Eu pastoreio na cidade, no bairro Canudos, um bairro de em torno de 100 mil habitantes ao bairro. Um bairro grande. E na rua Ícaro, nos abençoou o Senhor, para nós ter o nosso templo lá também, um templo grande, um templo bonito, que Deus tem honrado nós. E venho de uma família de agricultores, do interior de Planalto, não no Paraná, Rio Grande do Sul, e divisa quase com o Paraguai, região de Frederico Westphalen, Santa Catarina também fica perto, estado, início. E ali
no ano de 91 eu vim morar em Novo Hamburgo, e ali eu fiquei, e ali eu conheci o Evangelho. Que maravilha, né? Deus é tão bom. E olhando para esse tema, a maior necessidade nos dias que nós vivemos é ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Quando o pastor falou isso, pastoreio já há mais de 22 anos, pastorei já 4 cidades, abrimos obras e edificamos, e a gente tem corrido muito. E quando eu entrei na Igreja Pentecostal Unida, o pastor José Luiz Cael, filho, era o pastor naquele tempo. O pastor era mais novo que eu. E ali a igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Aonde nós fazia trabalho, às vezes na sexta-feira, reunia as crianças, os jovens, as famílias. E ali a gente cultuava, e nós via crianças de 6 anos, 7 anos ser cheias do Espírito Santo. Já vi criança com 4 anos ser cheia do Espírito Santo. Então, isso é um querer de Deus. Jesus disse muito claro em João 3, o que não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Não verá o reino dos céus. Então, hoje não é feio falar, é uma necessidade que nós precisamos gritar para que a voz alcance, para que o mundo seja despertado. Eu tinha 33 anos quando me converti, e eu via falar do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não tinha entendimento do que era o Espírito de Deus habitando no homem. Então, ali eu comecei a me constranger de ver aquelas crianças ser cheias do Espírito Santo e falando em línguas. E eu disse, eu com 33 anos, nunca tive a experiência, nem sabia, nunca parei para falar ou para ouvir sobre o Espírito Santo. Ali eu me constrangi, e até na igreja o meu apelido era Jeremias Chorão, porque quando fui impactado pelo Espírito Santo, ele me impactou a minha vida. Então, quando eu senti a presença do Espírito, eu não tenho como não chorar, porque é a natureza de Deus habitando em nós. É Deus habitando em nós. Aleluia. Jesus deixou bem claro, como eu disse em João 3, o que não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma verá o reino do céu. Aleluia. O livro de Colossenses 1, versículo 13, fala que quando nós somos salvos, resgatados pelo Senhor, nós somos transportados das trevas para a sua gloriosa luz. É somente um homem nascido de novo que vai poder ter esse transporte das trevas, aleluia, para a gloriosa luz. Não tem outra maneira. E por isso que a pregação do Evangelho, ela é tão necessária nos nossos dias. Porque tudo começa pela pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho verdadeiro produz fé. E a fé produz o derramamento do Espírito Santo. A pregação do Evangelho nos convence que nós precisamos ter a natureza de Deus, ou não veremos Deus. Estaremos sendo levados como uma avalanche para a destruição com este mundo. Isaías 60 diz assim, o mundo todo está na escuridão das trevas. E a escuridão cobre os povos, mas sobre ti nasce uma luz. Esse é o Espírito de Deus. Isso é o homem que ouve a palavra de Deus, é o homem nascido. E a Bíblia diz que a luz vem irradiando, irradiando. A Bíblia diz que a vida do homem salvo, que recebe realmente a confirmação na água e do Espírito, ele é como a aurora que começa a nascer pela manhã. Já viu o sol começar a nascer de manhã? Você sai do meio das trevas. Você começa a resplandecer do meio das trevas. E a palavra testifica. Isaías 9, versículo 2 diz assim, aqueles que jaziam sobre a sombra da morte, eles viram uma luz. Os que andavam
sem direção, viram uma luz. E esse é Jesus. E pregamos Jesus. Pregamos um evangelho poderoso e salvador. Quando eu entrei nessa igreja, que eu comecei a ouvir, eu disse, Deus está aqui. Aqui Deus está. Porque existe evangelho incompleto, pastor Anderson. Existe um evangelho de lisonjas, um evangelho que te dá alegria por um momento, mas nós precisamos ter um evangelho que nos dá uma alegria eterna. Aleluia! Glória a Deus! Quando o homem nasce verdadeiramente, essa alegria ela é constante, é como a aurora que nasce pela manhã e vem irradiando. Se você fica no sol, no dia o céu bem azul, você vai ver que aquele sol, daqui a um pouco você não consegue olhar. Aquele sol que surgiu lá na escuridão, antes que na manhã, daqui a um pouco você não consegue suportar o calor e o brilho que ele traz. Maravilha, Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que assim será a vida cristã, a ponto que nós veremos o Senhor. Aleluia. Nessa andança cristã, nós vamos ver como Ele é. E nós subiremos ao tocar a trombeta. Por isso temos uma esperança. Aquele que é nascido de Deus, ele aguarda uma esperança. Aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós temos essa esperança, irmão. Mas não podemos, às vezes eu fico olhando, muitos recebem o Espírito Santo, mas não dão continuidade ao Espírito fazer casa e ter intimidade diária, né? E muitos, o Espírito Santo de Deus, quando vem em nós, ele quer fazer morada. Ele vem para trazer intimidade com o homem, porque o homem estava perdido na escuridão das trevas, agora a luz está no homem. A Bíblia diz que nós, então, o Espírito de Deus, ele depende de nós para ter intimidade com nós. Depende de nós. Deus quer ter intimidade profunda com o homem. Por isso que você vai ver a diferença de uma pessoa e de outra. A diferença está na intimidade que ele tem com Deus. Deus quer levantar ministérios aqui nesta manhã. Sabe, eu sou um pastor local, eu não sou itinerante de sair muito, mas sou um pastor, eu acho que como os pastores, né? Mas eu sei o que é ver as pessoas ser cheias do Espírito Santo. E eu vi pessoas onde buscavam a presença de Deus e foram diferenciados. Grandes ministérios tiveram na vida deles. Glória a Deus, aleluia. Porque eles desejavam uma intimidade com Deus. Aleluia. E isso que é a diferença, irmão, não tem a diferença única do homem quando ele é usado, poderoso na palavra, cheio do Espírito Santo, é o tamanho da intimidade que ele tem. E o Espírito Santo de Deus, quem é? É Deus habitando no homem. Deus habitando. A Bíblia diz em Colossenses 1, versículo 26, diz assim: o mistério que esteve oculto das gerações dos séculos, hoje, todavia, foi revelado aos seus santos, a quem Deus quis dar de conhecer esse mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. O mistério que esteve oculto das gerações e dos séculos, hoje, todavia, foi revelado aos seus santos, a quem Deus quis dar de conhecer. Qual é este mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Sem Cristo, já vemos que não há esperança. E esse Cristo, quem é? O ungido, o desejado das nações. O livro de Isaías vai responder quem é esse Cristo que habita em nós. Isaías 57:15. O Senhor diz: eu sou o alto, o sublime, que habita na eternidade. Num alto e sublime trono eu habito, e também no coração contrito e abatido de espírito, para vivificar os abatidos e contristados de espírito.
o sublime. Glória a Deus. E o livro de Lucas 1,79 diz assim que nós somos visitados pelo sol nascente das alturas. O sol nascente das alturas nos visitou. Por isso que a vinda do Senhor é como a aurora que surge e vem irradiando a vida da igreja. A igreja será tão gloriosa naquele dia. E eu quero te instigar a ser cheio do Espírito Santo. Por isso que eu estou arrodeando, para que você deseja, você precisa desejar. O Espírito Santo é uma necessidade na nossa vida. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Jesus fala das 10 virgens, que elas eram virgens, elas eram igreja. Mas tinha 5 que não eram cheias do Espírito Santo. O perigo de nós viver um evangelho raso, uma vida cristã rasa, e sermos apegados por surpresa. O Espírito Santo, ele evidencia a nossa vida quando nós temos pelo falar em línguas. Deus, quando está em nós, nós temos isso, ele nos dá essa dádiva. Ele já começa pela língua, que é a parte mais difícil do homem. E a Bíblia diz: quando o Espírito desceu, começaram a falar em línguas. Deus começa a dominar o membro mais indomável, né? Para fazer nova criatura de verdade. Aleluia. E isso é tão sério, igreja, que Romanos 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que andam no Espírito. É forte isso, não é? Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão no Espírito. Porque ando no Espírito, não ando mais segundo a carne. Não confio na sua carne. Nenhuma condenação mais há. Olha que tremendo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal desta terra. Desperta desejo e esperança ao que não tem, através do teu sal e da tua luz. E isso, né, vamos falar um evangelho claro, e Deus vai honrar aqui nessa noite. 8, versículo 9, capítulo 8, versículo 9, diz: aquele que não tem o meu Espírito, não é meu. Diz a palavra: o que não tem o Espírito Santo, não me pertence. Deus fala isso. Não estou falando por mal. Estou falando para instigar você a desejar o Espírito que é prometido para derramar sobre toda a carne. É um querer de Deus, uma promessa de Deus, de derramar sobre todos. E muitas vezes, irmão, nós estamos na presença de Deus e não manifesta o Espírito. Mas sabe o que é? Muitas vezes a nossa timidez. Eu tinha quase 4 meses de igreja e não falava em línguas. Mas eu sentia, quando eu chorava, quando eu sentia a presença de Deus na minha vida, eu chorava. E de repente alguém disse para mim: você tem o Espírito Santo? Eu disse: não falo em línguas. Mas é Ele que te revela a palavra. Olha que coisa linda. É Ele que te revela a palavra. Um obreiro com experiência diz assim: se não fosse o Espírito Santo, eu não teria a revelação da palavra. Quebra a tua timidez. Daí ele disse: Alcindo, você não sente às vezes a língua pesada? Eu disse: sim. Solta, porque isso é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, né? Louvado seja o nome. Turicanda labaça. Você está sentindo Deus aqui neste lugar? Não te intimida. E ali, no momento daquele, eu confiei quando aquele obreiro falou, e daqui um pouco eu soltei. Ninguém mais me segurou. E como disse o apóstolo Paulo, eu posso falar em línguas mais que todos. E eu não consigo orar sem falar em línguas, pastor Anderson. Porque o Espírito Santo me toma. Me toma. Eu estou aqui me segurando. Estou me segurando. Porque o Espírito Santo está me inspirando em falar para você. Aleluia. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Nós não podemos ser tímidos.
Precisamos desejar tudo de Deus. Mas existem requisitos, muitas vezes, que são propostos por Deus para nós chegar aí. Por exemplo, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos. Eu sinto Deus aqui neste lugar com essa igreja. Eu rogo-vos, irmãos, que apresentem os vossos corpos. Você deseja algo? Apresenta-te. Tem muitas vezes a pessoa vive anos tímida e não busca o primeiro lugar. E Paulo diz: você quer alguma coisa de Deus, te apresenta. Leva o teu corpo no altar. Suricanda, lava, serve. Apresenta-te perante o Senhor. Apresentai os vossos corpos perante o Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que sobre cada um de vós existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você que está aqui nesta noite, você não sabe o privilégio que você tem. Eu vivi 33 anos da minha vida longe de Deus. E achava que estava perto. Mas quando Deus me deu aquela oportunidade, meu Deus, eu lembro até hoje do rosto daquele pregador. Eu levei aquelas palavras vivas para casa. Nunca mais saí da presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, olha a importância do Espírito Santo em nossa vida. Todo o Antigo Testamento ele apontava para esse tempo. Sabia, o tabernáculo. Hoje nós vivemos a plena luz. A plena luz que muitos desejaram viver, nós vivemos. Na presença de Deus. Daniel, quando ele teve a visão, ele disse: quando acontecerão essas maravilhas? Aí Deus disse a Daniel: isso não cabe a ti, é para um tempo longe. O momento que nós estamos vivendo, onde o Espírito é derramado, onde o Espírito não tem limite, onde Deus quer encher cada um do Espírito Santo. Aleluia, o sangue de Jesus é suficiente para comprar o mundo inteiro, mas os homens não querem. Os homens tentam buscar paz fora de Deus, e Jesus diz: eu vos dou a paz. A paz de Espírito. Quando nós temos o Espírito de Deus, nós temos tudo. Sabe, neste lugar, irmãos, olha, escuta que eu vou dizer uma coisa. Se tiver 100 tipos de necessidade diferentes, Deus é supridor para todas elas. Glória a Deus. Se tem gente com sede, Ele é a água da vida. Se tem gente no escuro, Ele é a luz. Se tem gente faminta, Ele é o pão. Esse é o nosso Deus. Por isso que quando Moisés disse: quando este povo ir, Senhor, nessa peregrinação, e chegar, e alguém perguntar: quem é o Deus? Qual é o seu nome? O que nós diremos? Qual é o teu nome? Ele diz: não importa, porque eu sou um Deus de tudo, não sou de uma coisa só. Eu sou Deus da paz, eu sou Deus da vida. Aleluia. E Ele está aqui nessa Ele está aqui. E não é mentira do pregador, é a verdade da sua palavra. Irmãos, uma coisa eu tenho certeza: quando a palavra é pregada, Deus está ali. Quando a palavra não é forjada, ela tem que ser o que ela é. A palavra não precisa de testemunho, ela dá testemunho dela mesma. Aleluia! A palavra é autossuficiente. Se ela diz, só depende de alguém querer. Que coisa maravilhosa. Eu sinto Deus vai fazer obra nesses dias, nesse lugar. Aleluia. Não porque Ele não está fazendo, mas quem sabe, pastor Anderson, tem alguma coisa que Deus quer fazer nesta igreja.
O Espírito Santo em nós, como eu disse lá no Antigo Testamento, ele tipificava algo que hoje traz à luz. Quando nós olhamos para Noé, que estava aquele mundo pronto para ser destruído com água, o dilúvio. Deus fez Noé preparar uma arca. E a Bíblia diz que Deus disse: Noé, tu faz do tamanho tal, e depois de pronta tu reveste ela por dentro e por fora. Reveste com betume por dentro e por fora. E eu acho tão lindo, porque o crente precisa ser revestido por dentro e por fora. Aleluia. Aleluia. Porque nós somos a arca, somos o plano de Deus. E a Bíblia diz no livro de Gálatas 3, versículo 27, todos os que são batizados em Cristo são revestidos de Cristo. Aleluia. Quando nós somos revestidos, João Batista diz: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batiza com fogo e com o Espírito Santo. Nós batizamos com água, mas o Espírito Santo confirma o interior revestido e o exterior do homem. Nós estamos nesse mundo, mas nós somos revestidos de Deus. Há tantas coisas maravilhosas que Deus traz à tona, e eu vou falando. Glória a Deus. Sabe como é que o homem pratica a justiça de Deus? O homem salvo pratica a justiça de Deus na obediência. Olha só, se nós olhar lá em Noé, a terra foi destruída com água. Agora a terra está pronta para o fogo. E como que Deus, como que a igreja, como que ela, vamos dizer, cumpre a justiça de Deus? Nascendo da água e do fogo do Espírito. Olha que coisa tremenda. O mundo de Noé foi submergido na água. Agora o mundo a qual existe está prestes para ser destruído com fogo. Nós cumprimos a justiça de Deus no batismo na água e no fogo do Espírito. Aleluia. Por isso a Bíblia diz no livro de Coríntios 6, versículo 9: não sabeis que os impuros não entrarão no reino dos céus, nem idólatras, nem bêbados, nem afeminados, nem ladrões, nem maldizentes, nem assassinos, mas tais fosse alguns de vós. Versículo 11 diz: vós fostes lavados, santificados e justificados no Espírito Santo. O Espírito Santo sobre cada um de nós é uma necessidade urgente. O homem morrer sem o Espírito Santo não será reconhecido por Deus. Ele precisa, por isso que eu amei essa igreja, sabe por quê? A importância que eles davam no início da minha fé sobre o altar. E ali a gente via crianças sendo derramadas cheias do Espírito Santo. Deus batizando. Velhinhos. Não tinha faixa etária. As irmãs nos cultos, sabe? Vou falar, né? Elas já descalçavam seus sandálias e vinham dançar de pé descalço para o altar. E ali Deus enchia a igreja. E nós não podemos deixar essa chama contagiadora. Eu creio, pastor, que tu me chamou para pregar aqui nesta noite. Eu não quero me demorar, eu sei que tem horário aqui, mas eu tenho uma mensagem para entregar aqui. Amém, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Como eu falei, o Espírito Santo ele evidencia. Sabe, o ponto mais alto da igreja é o Espírito Santo. O livro de Atos 10, 40 em diante, os discípulos ficaram em dúvidas quando viram que os gentis, nós, chegaram também a querer ser batizados em nome de Jesus. Você já leu Atos 10? E a Bíblia diz que os gentis também começaram a chegar e querer ser batizados. E entraram num consenso, os discípulos disseram: como é que nós vamos fazer? Mas eu acho que eles não devem, porque judeus e gentis são dois povos totalmente opostos. Quem é judeu? Quem não é gentil?
Quem é gentil? Quem não é judeu. Eu sou um gentil. E de repente, viram o Espírito Santo descendo sobre os gentis também. Daí Pedro diz: quem somos nós para negar o batismo em nome de Jesus sobre aqueles quem o Espírito Santo confirmou? Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Brave Simon Covey. Leave Simon Covey. O ponto mais alto da igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo deve ser o termômetro da nossa vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. É o termômetro. Tu nunca tenha vergonha de falar em línguas. Porque a oração mais perfeita é a oração em línguas. A oração que edifica o homem são oração no Espírito. A Bíblia diz, olha só, falando do Espírito Santo, Romanos 5,19, pelo primeiro Adão veio o pecado, e pelo pecado veio a morte, mas pelo segundo Adão, chamado Cristo, veio a justiça. Aleluia. Eu gosto sempre de simplificar. O primeiro Adão sou eu, nascido de mãe, de mulher, viveu no pecado até encontrar Jesus. Mas quando Jesus nasce nele, é diferente do nascimento do primeiro Adão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que desejar que nasça o segundo Adão, nascido em verdade e justiça, para praticar a justiça de Deus. O Evangelho, quando é pregado no Espírito, ninguém suporta. O mundo se curva. O mundo se curva. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai. Aleluia. A Bíblia diz, desvestindo do velho homem que se corrompe pelo seu pecado, e revestindo-vos do novo homem, criado em justiça e verdade. Efésios 4, versículo 21 e 22. Aleluia. Que o segundo Adão nesta noite veio nascer. A Bíblia diz, no livro de Lucas 11, 21 em diante, diz assim, que havia um forte, um valente que dominava a nossa vida. Mas a Bíblia diz que quando chegou o mais valente, quem que é o mais valente? Quem era antes? A carne, o diabo. Quando a carne impera, é o diabo que domina. Mas quando o Espírito domina, é Jesus que está ali. Havia um valente, mas chegou um mais valente. E amarrou mãos e pés e lançou fora da casa. Escuribasévias. O Espírito Santo é tão importante na nossa vida. O primeiro ponto, quero falar para encerrar, essa mensagem. O primeiro ponto, por que necessitamos tanto do Espírito Santo? Evangelho de João 1, 11 e 12. Veio para os seus e os seus não, mas a todos quanto receberam, deu poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por que eu preciso ter o Espírito Santo? Preciso na cidade, para resgatar a paternidade perdida. Meu Deus! Ô, glória. Pelo pecado, o homem tinha perdido a sua paternidade de filho. Existe dois. Quando uma pessoa chega para ti e diz assim, somos todos filhos de Deus. Não é querer ser mais, é ser obediente à palavra. Eu só sou filho de Deus se eu sou batizado em nome de Jesus e tenho o Espírito dele. Paternidade resgatada. Amém, aleluia. Aleluia. Paternidade resgatada. Surabai, candalabas. Irmãos, não tem impossível aqui nessa noite. Para o teu desejo não há impossível se tem coração aberto. Por que nós precisamos tanto do Espírito Santo neste tempo que se chama fim de tudo? Paternidade resgatada.
Romanos 8, versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está em vós, os seus vossos corpos mortais serão arrebatados no tocar da trombeta. Aleluia. Aleluia. É a palavra, é a palavra. Você nem olha para mim, olha para a palavra. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está em você, o teu corpo, ainda que prova morte, ao tocar a trombeta, ele subirá. Meio de escuridão, só você pode botar empecilho naquilo que Deus tem. Apocalipse 3, versículo 8. Eis que ponho a porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, porque guardastes a palavra e não negastes o meu nome, eu também te guardarei do mal que virá para provar os homens ímpios que resistem a Deus. Guardastes a palavra da perseverança e fosse cheio do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. A vassoura e cana. Glória a Deus. Esse Deus, ele cura nesta noite, ele liberta nesta noite, mas ele salva nesta noite. Ele se manifestou o Salvador. Aleluia. Jesus amado, Deus. Dá liberdade ao Espírito. Você que é cheio do Espírito Santo, dá liberdade, eu vou ir pregando. Sem o Espírito Santo nós não vencemos este mundo. Nós não vencemos nem a nós mesmos. Terceiro ponto, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para frutificar. Ninguém consegue sem o Espírito Santo. Nós só vamos produzir obra da carne: prostituição, mentira, fofocas, contenda, maledicências, idolatria, feitiçaria. Não é na nossa posição, no nosso intelecto. É dependência de Deus. Por isso deve nascer Cristo em vós, a esperança da glória. Você crê, igreja, na palavra de Deus? É a palavra de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. E acontecerá que derramarei sobre toda a carne do meu espírito. Falarei novas línguas. Terei sonhos, visões. Pastores, se eu não tivesse o Espírito Santo, o meu ministério estava destruído. A Bíblia diz: mostrarei, darei poder. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 10, versículo 3: porque ainda que andamos nesta carne, nossa luta não é contra a carne, mas são contra potestades que dominam este mundo tenebroso. Mas quando você for guiado pelo Espírito, você terá poder de levar cativo todo espírito contrário à submissão a Cristo, à sua palavra. Mas quando cumprir, Cristo em vós. Cristo em vós. Sai! Por isso que Jesus veio, para dar o exemplo de submissão e obediência. Eis meu filho amado, em quem minha alma se comprar. Deus, Ele sabe que o homem não tem como. O homem natural não tem como produzir salvação e esperança. É cobiçoso, idólatra, egoísta. Olha os homens desse século, pastor. 2 Timóteo 3:1. Paulo diz: virão dias difíceis sobre a terra. Os homens serão egoístas,
amantes dos seus prazeres, inimigos de Deus. Sabe por quê? Porque não querem ser guiados por Deus, são guiados pela carne. São guiados pela carne. Eu não quero ser guiado pela carne. Eu não quero que ressurja o velho Alcindo. Eu quero este guiar, criado em verdade e justiça, conhecedor da palavra e praticando, em esperança do céu, se preservar firme até o fim, cheio do Espírito Santo. Escalabaça na mãe. Em primeiro lugar, eu estou pregando para mim. Irmãos, eu vou confessar, só Deus sabe a angústia que eu estava sentindo, porque eu sei que é uma igreja bem ensinada aqui. E uma igreja bem ensinada é difícil ensinar. Mas eu vim aqui para falar. Aquilo que fez bem para mim, vai fazer bem para você. Aleluia! Esmei-vos por o Espírito Santo. Recebereis poder. Agora, olha só o Espírito Santo em nós. O que ele vem fazer? O quarto ponto. João 16:13. Ele vos guiará a toda a verdade e mostrará as coisas futuras. Tu não serás enganado. Sabe, nós precisamos, porque o diabo coloca situações muitas vezes adversas, e é o homem cheio do Espírito Santo, a mulher, Deus mostra, para que ele não caia na cilada do diabo. Deus, Davi disse, ele não me deixará confuso. Glória a Deus. Deus não me deixará confuso, porque o Espírito está em mim para me guiar. Obrigado, aleluia, Senhor Jesus. Me guiar. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos. Jesus está vindo buscar uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu posso dizer assim, muitas vezes o diabo tinha planos para me destruir. E hoje nós ficamos olhando, irmão, nós temos um evangelho, e eu quero falar disso agora, porque muitas vezes, irmãos, a gente não atenta para a palavra de Deus, como eu disse, tudo começa pela palavra. O livro de Romanos 1, versículo 19 e 20 diz assim, os homens, olha bem, hoje todo mundo diz, aguardamos Jesus vir. Estamos esperando Jesus vir. Mas muitas vezes pregando um evangelho falso, mentiroso, e esperando Jesus. Mas não é, eu digo assim, não para, né? Mas não é o nosso caso. Porque Romanos 1,19 diz assim, porque os homens não terão perdão no dia do Senhor. Os homens não terão perdão no dia do Senhor. Hoje é o tempo da esperança do homem. No dia do Senhor é dia de juízo, de prestação de conta. Por isso o livro de Oséias, se não me engano, diz assim, não dizeis, vem Senhor Jesus, porque o dia do Senhor é dia de vingança. Amém. Terrível, dia de vingança. Para os justos não, mas para o mundo é dia de vingança. Por isso o Espírito Santo é a nossa esperança. Glória a E Romanos, olha o que ele diz: os homens não terão perdão naquele dia por não reconhecer as manifestações de Deus, assim como seus atributos e assim como sua divindade. Olha bem, Deus é um, sua divindade. E 1 João 5, versículo 20 diz, e o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Foi do agrado do Pai que em Jesus residisse toda a plenitude da divindade. 1 verso 19 de Colossenses. Colossenses 2, 8 e 9 diz, tende cuidado que ninguém vos engane com filosofias de homens, segundo tradições do mundo, e não segundo Jesus Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha,
radiante, maravilhosa. Segura! Porque esse Jesus é o único Deus que se fez carne. Suas manifestações, que são diversas. Ele se manifestou como Criador, na cruz como Redentor, e hoje habita como emanador, edificando a nossa vida, pegando o homem de pecado e transformando com um santo homem. Glória a Deus. Nós vivemos a era do Espírito Santo. Sabe o que quer dizer a era do Espírito Santo? Ele pega uma casa deteriorizada pelo tempo e restaura. Não importa o estado. Não importa o estado. Ele pega e ele restaura. Ele é perito em restauração. Esse Deus se manifestou como Criador lá no princípio. Lá na cruz ele se fez Redentor da nossa alma. E hoje ele habita em nós, restaurando a nossa vida. Quem quer ser restaurado por ele? Não tem outra maneira de ser restaurado a não ser cheio do Espírito Santo. Criador, Redentor e emanador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Se eu pular aqui, não dão bola. Ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito virá para guiar a toda a verdade. Agora olha o que diz Isaías 28. Essa eu vou ter que ler. 28. Espírito sai nunca. Te amo, Jesus. Quem ama Ele aqui nesta noite? Eu vou ler só do 9. A quem, pois, se ensinará o conhecimento? E a quem se dará o entender o que ele ouvir? Acaso aos desmamados ou aos que foram afastados dos seus seios? Porque será assim, preceito sobre preceito, regra, preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará Deus a este povo. Aleluia. Ao qual ele disse: esse é o descanso que darei ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram me ouvir. Sabe? A igreja tem um descanso. Aqui na terra, nós podemos estar no meio da guerra, mas nós estamos em paz. Nós podemos estar no meio do choro, mas nós temos alegria. Porque assim será a palavra pregada. Porque será assim, um pouco aqui. Alguém tem a revelação, outro tem a profecia, outro vai orar por milagre. Aleluia. Preceito sobre preceito, regra sobre regra. Porque pelo que falarei a este povo por línguas gaguejantes. Quando você vê alguém gaguejando, que você vê que ele saiu do natural, Deus está tratando com ele. Deus está trabalhando na vida dele. Aleluia. Temos refrigério na nossa alma. O mundo vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas com nós não é assim. Temos um Deus que cuida de nós e habita em nós. Que dá refrigério, paz à nossa alma cansada. Como é importante ter o Espírito Santo. Somente o Espírito em nós, que é a esperança da glória. Quando Deus vê que não dá mais, esse Espírito se conectará com o Espírito do Eterno e nós subiremos. Olha só que coisa interessante. Salmos 36, 9. Senhor,
Tu és o manancial das águas vivas, diz o salmista. Tu és o manancial. Deus quer fazer rios em nós, que honra, né? Rios. Se tu crê, do teu interior eu farei um rio de águas vivas. Aleluia. Gente, olha o que Deus quer fazer no homem. Ele falou para aquela mulher samaritana: se tu crer do seu interior, nascerá uma fonte do seu interior que jorrará para a eternidade. É o Espírito Santo em nós. Irmão, só nós podemos limitar o trabalhar de Deus. Deus quer formar rios, porque Ele é o manancial. Se Ele é o manancial, Ele que alimenta os rios, as fontes. Mas daí o salmista diz na parte B, diz: porque na tua luz eu verei a luz. Tu vê que nada é nosso, na tua luz eu verei. Essa luz vai conectar a luz maior. Porque na tua luz, na luz que está aqui, eu verei a luz. Aleluia. Por isso quem está em Cristo não está nas trevas. Aleluia. Quem está em Cristo está na luz. E o último ponto. Aleluia, aleluia. Refrigere a nossa alma. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito da verdade, vos guiará a toda a verdade. Só o Espírito Santo pode trazer esperança, porque só Ele em nós, para que nós tenhamos esperança da glória. Os que andavam em trevas viram uma grande luz. Isaías disse mais. O escritor da carta de Lucas, creio que foi Lucas, diz assim: porque nós fomos visitados pelo sol nascente das alturas. Deus visitou nós. Agora, para encerrar, deixa eu falar. Olha só. Atos 15, versículo 14. Quando os apóstolos fazem um concílio, como que a igreja vai ser? Então, de repente, Tiago se levanta e diz assim: ó, que ninguém perturbe os gentis sobre os quais se convertem a Deus, sobre os quais invocam o seu nome. Ninguém perturba. A porta da graça está aberta. Que coisa mais linda. Cristo em vós. Eu preciso do Espírito Santo. Eu necessito ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que você fique em pé nessa noite. Não perturbe. Não perturbe ninguém dos gentis. Que coisa linda, gente. Que se convertem a Deus. E acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém. Agora vocês lembram, me veio algo à tona aqui. Lembra da viúva de Serepta? Ela era pobre, vinham pegar a família dela, seus filhos, para ser escravos. É, né? Mas de repente, Deus usou o profeta para se compadecer. E de repente ela estava endividada. Daqui a um pouco, o óleo era algo muito precioso naquele tempo. E de repente o profeta diz: tem vasilhas aí? Tem vasilhas? E trouxeram vasilhas. E o óleo encheu cada um. Isso aqui já era uma tipificação da graça. E o óleo parou quando não tinha mais vasilha. Quem crê nessa? Que era da minha parte, eu entreguei.